Graça e a paz de Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, aqui diante da Tua palavra, nós nos colocamos buscando, ó Deus, a Tua direção, buscando a Tua orientação. Deus eterno e soberano, clamamos a Ti que nos dê uma porção da Tua palavra para sermos transformados e santificados por ela. Toma, ó Deus, a nossa mente, a nossa atenção nesse momento. Não nos deixe divagar em pensamentos aleatórios, desconexos da Tua palavra, mas que o Senhor nos permita que tenhamos toda a nossa atenção voltada para Ti nesse instante. Capture, ó Deus, a nossa atenção para a Tua palavra. Ajude-nos, assista-nos com a Tua graça e misericórdia. Assim nós oramos, clamando em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Começamos com o capítulo 3, uma nova parte do livro de Eclesiastes, e é a maior parte do livro, e ela vai se estender até o capítulo 10. Então, a sequência que nós seguiremos agora, nós vimos a primeira parte, capítulo 1 e 2, agora o capítulo 3 ao capítulo 10 é a segunda parte do livro, na qual nós vemos Salomão discutindo o problema. No começo, capítulo 1 e 2, ele nos apresentou um problema. Qual o sentido da vida debaixo do sol? Qual o sentido dessa vida? Agora, então, ele vai mais adiante e ele vai nos apresentar, então, uma discussão do problema. Ele continua tratando do assunto, só que agora aprofundando mais. E os próximos capítulos, do 3 ao 10, serão o conteúdo dessa discussão, desse problema ou dos problemas. A bem da verdade, são vários assuntos que Salomão trata no capítulo 3 ao capítulo 10, vários assuntos da nossa vida, da nossa vida debaixo do sol. Ou seja, neste mundo, problemas, situações que nós enfrentaremos na nossa vida, dificuldades que teremos, são esses assuntos que Salomão trará agora, a partir do capítulo 3. Então, o primeiro assunto que Salomão vai abordar no capítulo 3, não só no versículo 1 a 8, mas depois também prosseguirá do versículo 9 ao 15, ele vai falar sobre a questão do tempo. Você viu, várias vezes ele usou a expressão tempo, aparece aqui a palavra tempo, várias vezes. E de início é importante que nós tenhamos em mente que aqui, Salomão, embora o assunto central aqui, embora ele repita várias vezes a expressão o tempo, há tempo para isso, tempo para aquilo, é importante entendermos que o ponto central desses versículos, do 1 ao 8, não é falar sobre o tempo, mas é falar sobre aquele que rege o tempo. Então, do capítulo 3, versículo 1 ao 8, o assunto aqui é: Deus é o Senhor do tempo.
Falaremos sobre vários aspectos aqui do tempo, das oportunidades, mas é importante não perder isso de vista. Salomão, muito mais do que falando para nós sobre uma filosofia do tempo, de como aproveitar o tempo, ele está falando para nós sobre existe um Deus que determina todas as coisas. E assim ele começa o capítulo dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Observe que ele fala de tempo determinado. Observe que ele fala de propósitos. Então ele não está dizendo de algo aleatório, algo que acontece sem nenhuma coordenação. Ele está falando de algo, está falando do tempo como sendo algo controlado, determinado por alguém, e esse alguém é Deus. No capítulo 2, versículo 26, que nós vimos semana passada, nós destacamos sobre a vontade de Deus e falamos que, ainda que ela se estenda por toda a existência da criação, desde a eternidade passada até a eternidade vindoura, mas é no presente momento das nossas vidas que nós temos como fazê-la. Nós não conseguimos mais fazer a vontade de Deus no passado, o passado já foi. Nós ainda não conseguimos fazer a vontade de Deus no futuro, pelo fato de que o futuro para nós ainda não existe. Já está determinado por Deus. E vai acontecer, certamente. Mas ele ainda não existe para nós. Mas o que temos então em nossas mãos é o presente. E como nós devemos fazer a vontade de Deus. E é importante que saibamos que é no presente momento de nossas vidas que executamos ou não a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 15 a 17, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos, ou melhor, como nós devemos viver. Ele fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, como insensatos. Vede prudentemente, literalmente, saiba onde você está colocando os seus pés. Seja prudente no seu procedimento. Vede prudentemente como andais. Como vocês estão andando? Andem com prudência, andem com sabedoria, não como loucos, não como nécios. E aí ele vai dizendo como é isso na prática. Nós devemos remir o tempo, agora. Nós andamos prudentemente agora. Devemos remir o nosso tempo agora. Remir significa resgatar, comprar de volta esse tempo que escapou de nossas mãos. Nós devemos aproveitar. Eu vou conseguir resgatar o tempo que eu perdi? Não, o passado já foi. Tenho algum domínio sobre o futuro? Também não. Mas no presente momento, eu tenho que andar com prudência, ser prudente e em cada momento observar a vontade de Deus na minha vida. E Paulo então continua: eu devo compreender a vontade de Deus, nós devemos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, e isso tem que ser feito agora. Então, vejamos o que Deus, por boca de Salomão, tem a nos dizer agora. Vamos lá. A primeira verdade que se destaca desse texto para nós é a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é o primeiro fato e talvez o mais importante aqui do texto. A verdade mais importante desse texto que nós estamos observando, estamos estudando. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O conceito de tempo, na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 conceitos de tempo e que também se aplicam à nossa vida. Por exemplo, e aqui são termos gregos, né, da língua grega, para nos ajudar a entender. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a eternidade, o tempo da eternidade, ou seja, um tempo atemporal, é até esquisito dizer isso, né? Até um contrassenso, mas um tempo que não pode ser medido, mas ele está falando da eternidade. Quando fala da eternidade de Deus, da eternidade passada, quando só existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando eles decidem então criar, trazer à existência toda a criação.
e todos os decretos de Deus. Quando pensamos na eternidade futura, nós vamos usar a expressão tempo, mas tempo não se aplica à eternidade, porque ele não tem começo, não tem fim. É algo eterno. Então, quando se fala nesses termos, a palavra grega é a palavra aion. Aion. Quando se quer falar de oportunidade, o momento exato, a oportunidade de você fazer uma coisa, aquele momento exato da sua vida, aquela oportunidade que você não pode deixar escapar, porque ali Deus determinou aquele momento e ele vai acontecer, e vai acontecer naquele momento. Então, usa-se a expressão kairos, kairos de Deus, a oportunidade, o tempo determinado por Deus. O dia do seu nascimento, o dia da sua morte, o dia da sua conversão, o dia em que Cristo veio ao mundo, se encarnou. Paulo até usa um outro termo para falar desse momento. Ele fala da plenitude dos tempos, vindo na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato da história. Cristo veio no momento em que Deus havia determinado, porque era aquele momento que Deus queria que Jesus Cristo viesse ao mundo, e foi assim que ele fez. Você foi trazido à existência, você nasceu, porque Deus determinou o dia do seu nascimento. Até quando pais que estão esperando o seu bebezinho, eles ficam naquela, né? Até esteja orando pela nossa irmã Poliana, a esposa do Adib. Amanhã, mais tardar terça-feira, está chegando o Ângelo, o terceiro filho da família. Oremos pelos nossos irmãos que estão lá em Portugal. Oremos por eles. Dona Miriam está indo para lá daqui a pouco. Mas veja que coisa maravilhosa. Quem trouxe cada um de nós nesse tempo, no Kairos, foi o próprio Deus. Então, esses são os dois sentidos, mas tem um terceiro tempo, terceiro sentido para tempo, que é o mais comum, que é traduzido por hora, no grego hora, né? Vem a nossa palavra hora. É a contagem de tempo. Ou, se você preferir, você pode usar a palavra cronos, cronologia, cronológico, cronômetro. É a marcação do tempo. Minutos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos e assim por diante. É a contagem do tempo. Então, existem essas três formas: a eternidade, a oportunidade e a marcação do tempo. Quando falamos de tempo, nós temos que observar em que sentido que sentido a palavra de Deus está nos dizendo isso. No caso aqui de Eclesiastes 3, ele está usando o segundo sentido, que é o sentido de oportunidade. É o tempo determinado por Deus. Aquele momento em que Deus havia determinado e deveria acontecer. E deve acontecer. Deus é soberano, é Ele quem determina tudo. Como eu disse, até quando pais que estão esperando seus bebezinhos, e aí eles dizem assim, nós não vamos fazer cesárea, porque nós queremos nós queremos que o nosso filho nasça em tal data. Né? Letícia vê muito isso lá no hospital, né, Letícia? Ô, bobinho, você não determina nada. Você não está determinando coisa nenhuma. Já está determinado por Deus, é aquele dia, é aquele momento. Aí você fala, pastor, mas isso é fatalismo. Bem, esse texto é um convite para nós refletirmos sobre esse ensinamento errado, que é o ensinamento do fatalismo. Nós não somos fatalistas. O fatalista, ele entende a vida da seguinte forma: vai acontecer, não tem o que possa mudar, tal coisa vai acontecer, não tem jeito. Se eu tiver que sofrer um acidente saindo aqui da igreja hoje, eu vou sofrer esse acidente, não tem como eu escapar disso, é fatal. Mas e o crente não pensa assim? Eu penso assim também, mas não sou fatalista. Por quê? Eu sei que todas as coisas estão determinadas por Deus. Todas as coisas.
tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, estão determinadas por Deus. As circunstâncias estão determinadas por Deus. É o como eu vou atravessar por essas circunstâncias que vai fazer a diferença. Por exemplo, eu posso passar por essas circunstâncias da minha vida de uma forma, por uma ótica fatalista. Não tem como mudar isso, vai ser assim mesmo e pronto, acabou. E assim eu vou vivendo do jeito que dá e pronto. Mas eu posso viver também, aliás, como Cristo me chamou para viver, Ele me chama para viver na certeza de que todas as coisas acontecerão com um propósito estipulado por Deus, determinado por Deus. E quando eu vou para Romanos 8, 28 e 29, eu descubro que propósito é esse. Abra sua Bíblia comigo lá. Romanos 8, 28 e 29. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí nós vemos as pessoas interpretando esse texto da seguinte forma: então, tudo vai concorrer para o meu bem. Legal. Eu quero comprar um Jaguar, aquele carrão, né? Vou comprar um Jaguar esse ano. E todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para eu comprar o meu Jaguar. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Vamos lá, vamos entender que bem é esse. O bem para o qual todas as coisas cooperam na minha vida é o propósito de Deus. Propósito de Deus. Agora, qual o propósito de Deus? No versículo seguinte, versículo 29, nós temos aí uma preposição que mostra para nós um propósito. Acha para mim a palavrinha para, no versículo 29. Achou? Olha lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para... é aqui que está o propósito. Para o quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? O que é ser conformes à imagem de seu filho? A imagem de Jesus. Ser conformes. Por exemplo, essa água que está dentro dessa garrafa, ela está conforme a garrafa. Ela está seguindo a forma da garrafa. Ser conformado à imagem de Jesus é termos em nós restaurada a imagem e semelhança de Deus com a qual Ele nos criou e que foi destruída pelo pecado. Nós continuamos a imagem e semelhança de Deus, mas em nosso caráter, por causa do pecado, não. Em nosso caráter, no caráter, por causa do pecado, o pecador, ele teve a imagem de Deus em si danificada, depravada pelo pecado. E o objetivo de Deus em salvar a você e a mim é tornar-nos semelhantes a Jesus Cristo. Tornar-nos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Preste atenção, você já viu essa história? Que Deus te ama do jeito que você é? Você já viu isso? Não. Ele não ama o que você é. Ele ama você em Jesus. E não existe um só ser humano amado por Deus fora de Jesus. Nós somos amados por Deus por causa de Jesus. Quando Deus se revela nos dias de Jesus e diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, este é o meu filho amado, a ele ouvi, este é o meu filho amado, ou seja, este é o filho que eu amo. E se você não está em Jesus, você não é amado por Deus. Se você não está em Cristo, você não é amado por Deus, entenda isso.
Ah, Deus ama todos os pecadores. Sim, graças a Deus, Ele me ama. Sim, sem dúvida alguma. Mas Ele me ama não por causa de mim, Ele me ama por causa de Jesus. E aí, se Ele me ama por causa de Jesus, Ele quer que eu seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Deus, ao olhar para mim, Ele quer ver a imagem de seu Filho, o caráter de seu Filho em mim. Ver Jesus em mim. Semana passada nós falamos sobre aquele que agrada a Deus e aquele que é um pecador, aquele que vive desagradando a Deus. Deus tira do pecador e dá para aquele que o agrada. Mas quem são os que agradam a Deus? São aqueles que andam bonitinhos, cheirosinhos na presença de Deus? Não. São aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque só existe um jeito, uma maneira de agradarmos a Deus, é se estivermos em Cristo. Só existe uma maneira do nosso culto ser aceito por Deus, se o nosso culto for por meio de Jesus. Se cada ato nosso aqui, se cada momento da nossa vida, nós agirmos lembrando que é só por Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, especialmente agradar a Deus. Se nós não lembrarmos disso, nós jamais agradaremos ao Senhor. Então este é o propósito. E há tempo para todas as coisas, há tempo determinado. Alguém determinou e esse alguém é Deus. Aí você diz assim, então se eu não faço a vontade de Deus, então eu estou quebrando o esquema de Deus, porque Deus determinou que eu fizesse isso, mas eu estou fazendo outra coisa. Então eu estou desobedecendo a Deus. Olha, veja bem, o que Deus determinou vai acontecer. Agora, a forma como você lida, a forma como você se porta nas circunstâncias que Deus determinou para a sua vida, vai revelar se você de fato é alguém que vive agradando a Deus por meio de Jesus ou não. Utilizando aquilo que é conhecido como paralelismo sinonímico. O que é isso? Na literatura judaica, nós vemos muito isso, paralelismo sinonímico. Nos salmos, nos livros poéticos de forma geral. A primeira parte do versículo traz uma verdade que é repetida na segunda parte do versículo, enfatizando um ensinamento no versículo todo. Por exemplo, observe, ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Essa é a primeira parte da frase. Aí ele repete essa ideia. É um paralelismo, ele põe em paralelo as ideias. Ele repete a ideia dizendo, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. A expressão debaixo do céu, talvez você tenha pensado assim, peraí, mas Salomão sempre usa a expressão debaixo do sol, né? Qual a diferença? A expressão, quando ele usa a expressão debaixo do céu, aqui, essa expressão é uma variante daquela outra, debaixo do sol, né, que Salomão sempre usa, mas ela traz uma nuance diferente, ela traz algo mais. Ao olharmos lá para o capítulo 5, versículo 2, vá comigo lá, Eclesiastes 5, versículo 2, ele diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Daqui a alguns domingos a gente chega no capítulo 5, aí você vai entender o que ele está dizendo. Mas observou a expressão, Deus está no céu. Então, quando Salomão usa a expressão debaixo do céu, tem o mesmo sentido, né? É essa vida aqui, mas ele está ressaltando que Deus está acima de tudo. Deus está no céu. Ele está falando aqui da divindade de Deus. Enquanto que ele fala da expressão debaixo do sol, quando ele usa essa expressão, ele está falando sobre a nossa vida aqui. Estamos todos debaixo de Deus, todos abaixo dele, claro.
Nesse sentido, as duas expressões as duas palavras são complementares, né? Grave isso. Eclesiastes 3, 1 a 8, falando sobre o tempo, está nos falando sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Nada acontece na sua vida sem a determinação de Deus, sem Deus ter determinado. Então, pastor, até quando eu peco, foi Deus que determinou, então não sou eu o pecador é Deus, porque foi Deus que determinou. Calma. Não siga nessa direção que você vai estar laborando em erro. Deus determinou tanto os meios quanto os fins. Quando nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, estamos pecando. E a culpa é nossa, não é de Deus. E o nosso pecado não vai atrapalhar os propósitos de Deus. É aqui que eu me distingo totalmente de um fatalista. O fatalista não pensa assim. O fatalista, ele pensa que não tem jeito, vai ser o que tem de ser, será e pronto, acabou. Mas eu, como crente, eu penso diferente. Eu, como crente, eu digo, o que tem de ser, será, vai acontecer. Mas com um propósito determinado por Deus. O propósito de trabalhar o meu caráter para que o meu caráter seja cada vez mais parecido com o de Jesus, para que eu seja cada vez mais identificado com Jesus Cristo, para que Deus seja glorificado na minha vida como um filho dele que traz em si, que traz em si mesmo a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus, que é o Filho amado de Deus. Então é isso que nós devemos entender. É nisso que nós devemos prestar atenção. A verdade que Salomão está enfatizando aqui é muito importante para nós. A nossa vida, tudo na nossa vida, acontece no tempo determinado por Deus. Não adianta a gente querer adiantar as coisas, que a gente só vai fazer besteira. Deus prometeu para Abrão que ele seria pai de uma numerosa nação, que Sara seria a matriarca dessa nação. O tempo foi passando, e nada disso acontecer. O que eles fizeram? Sara toma a sua serva Agar e diz assim: já sei como é que Deus vai me dar filhos. É através de Sara, através de Agar. Não, era através de Sara que Deus daria filhos a Abraão. Através daquela que já estava com seu útero morto, murcho, sem vida. Era dali que Deus traria a vida. Era dali que ele traria a descendência de Abraão. Mas Sara não entendeu assim, e o que ela pensou foi dar um jeitinho. Chamou Abrão, e Abrão, diz a Bíblia, que ele anuiu ao conselho de Sara. Ou seja, ele concordou com isso. Dessa união, Abraão e Agar, nasceu Ismael, os árabes. Mas não foi essa a promessa de Deus. Mas acontece que Ismael, ele era descendente de Abraão. E Deus havia abençoado Abraão, então também acabou abençoando Ismael, tanto que ele se tornou uma nação poderosíssima. E sempre foi um calo no pé, um calo para Israel. Mas veio Isaac, no tempo determinado por Deus. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. Veio, esse era o tempo determinado. Esse era o tempo determinado. Não teve o que pudesse mudar isso. Mas olha os problemas que Abraão trouxe para sua descendência, por causa de um mau conselho de sua esposa. Bem, esse é só um exemplo, né? A intenção do mestre, né, aqui de Salomão, aqui não é diretamente fazer prescrições para a vida, mas principalmente oferecer pronunciamentos sobre o fato de que
Da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Salomão aqui, quando ele fala de vários, ele usa 14 pares de elementos aqui para falar sobre o tempo. Tempo disso, tempo daquilo, tal. O objetivo dele não é falar apenas de circunstâncias da vida, prescrições da vida, mas ele quer mostrar para nós que existe um Deus que determina todos os aspectos da nossa vida e todas as nossas ações estão subordinadas a Ele. Até quando nós pecamos contra Deus, o nosso pecado não muda os propósitos de Deus. Jó entendeu isso, ele disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Jó entendeu isso. Tanto que ele passou pelo que ele passou. Outra verdade, nós vimos aqui que a soberania de Deus sobre o tempo. A outra verdade relacionada a isso, ao fato de que é Deus quem é o Senhor do tempo, por isso ele é soberano sobre o tempo. Outra verdade, nós veremos 4 aqui. A segunda verdade é a totalidade da vida. Pode ficar tranquilo, eu não vou conseguir discorrer todo esse trecho com você hoje. Eu vou precisar de pelo menos 2, no mínimo 2 domingos, ou talvez até 3, para discorrer esses 8 versículos com você. Então, vamos até onde conseguimos hoje. Primeiro, quando Salomão usa aqui vários elementos da vida, ele usa 14 pares de elementos. Ele fala sobre a vida, a morte, plantar, colher, matar, curar, etc. Ele usa 14 exemplos, 14 pares. Na literatura, tanto hebraica quanto na nossa língua portuguesa, nós temos aqui o que é chamado de merisma. O que é um merisma? Merisma é quando você usa uma figura de linguagem da qual duas coisas opostas e extremas formam um par, formam um todo. Então, quando ele fala, há tempo de nascer, tempo de morrer. Nascer e morrer são coisas opostas, mas abrange toda a existência da nossa vida. Nossa vida começou quando nascemos e vai terminar quando morrermos, aqui nesse mundo, Então, merisma. O total de 14 merismas é proposital também. Porque 14 é o dobro de 7. Na literatura hebraica, 7 é o número completo, é o número da perfeição. E aqui ele usa 2 pares de 7, por isso 14. 2 pares de 7 que formam um total de 14. Até mesmo nisso nós vemos a poesia. A poesia judaica é diferente da nossa. A nossa poesia tem rimas, Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Eu, quando vejo a Janaína, fico apaixonadão. Então, assim, rimas, Na língua hebraica você não tem isso. Na língua hebraica você tem essas estruturas. Salomão quis fazer um poema sobre a soberania de Deus sobre o tempo, e aí ele usa, então, 14 merismas, 14 pares. Quando eu falar merisma, pensa em pares aqui, em pares opostos. Trazem coisas opostas em si, mas que formam um todo, tá bom? Então vamos lá, vejamos cada um deles. Deus, em sua soberania e poder, ele determinou que há, primeiro, tempo de nascer, tempo de morrer. Versículo 2, parte A. E observe que cada versículo, ele tem 2 pares de merismas. Olha o versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, ponto e vírgula. Segundo merisma, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E assim até o versículo 8, dando um total de 14. Então vamos falar sobre tempo de nascer e tempo de morrer. Primeiro, é Deus quem traz cada ser humano, e não só os seres humanos, toda a criação, todos os seres, tudo que existe. É Deus quem traz a existência. Mas quando ele fala aqui de tempo de nascer, então ele está falando aqui de seres biológicos,
seres humanos, animais. É Deus quem traz a existência. Mas falando especificamente de nós, seres humanos, nós vamos para o Salmo 139, verso 13. Abra sua Bíblia comigo lá, Salmo 139, verso 13, um salmo bem conhecido nosso, né? E lá lemos o seguinte. Salmo 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Fomos formados por Deus, foi Ele quem nos trouxe à existência. E é Ele quem retira de nós o fôlego de vida. Tanto que quando você morrer, quando nós morrermos, nós vamos expirar. Respirar é o ato de inspirar e expirar. Por isso que é respirar, né? E assim é a nossa respiração. Vai chegar uma hora que você vai fazer assim. E não vai respirar mais. Você expirará. Seu fôlego de vida vai embora. Mais à frente Salomão vai dizer que isso acontece tanto com os homens quanto com os animais. E aí já vi gente usar esse versículo para dizer assim, viu só, vai ter um céu para os gatinhos, vai ter um céu para os cachorrinhos, meu cachorrinho está no céu. E você já deve ter visto essa sonsice, né? O camarada fazendo retratinho para o cachorrinho dele que morreu, e aí dizendo, até lá, meu querido, nós vamos nos encontrar. Mas a Bíblia fala que o mesmo que acontece aos homens, acontece aos animais. É claro, todos eles têm fôlego de vida, e o dia que eles morrerem, é isso que Salomão está dizendo. Todo ser vivo um dia vai morrer. Ele não está falando aqui do destino eterno, de alma, que animal tem alma, nada disso. Ele está falando que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tanto o berço quanto o leito de morte são agendados por Deus. Grave isso. E não só esses dois momentos estão sob o controle e a soberania de Deus, mas tudo o que acontece nesse meio tempo, entre o nascimento e a morte, tudo está no controle de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, ela não está dizendo que a gente tem controle sobre o tempo, que a gente tem como reaproveitar o tempo que a gente perdeu. Não é isso que ela está dizendo. Remir o tempo significa ser sábio e em cada momento da minha vida discernir qual é a vontade de Deus e fazê-la. Não tem como eu resgatar o tempo foi embora. Se você olhasse para cada segundo da sua vida como um diamante, imagine você, quando você diz assim, agora eu vou matar um pouco do meu tempo, aqui eu vou dar uma relaxada, vou jogar um pouco de tempo fora. Imagine você enchendo a sua mão de diamantes e jogando eles fora. Mas eu quero dizer para você o seguinte, cada segundo da sua vida vale muito mais do que diamantes. Vale muito mais do que diamantes. Salomão continua, verso 2, parte B, ele diz assim, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Israel era uma sociedade agrícola nesses tempos, né? Era uma sociedade agrícola, e o povo entendeu muito bem essa fala de Salomão, o que ele quis dizer com isso. Essas palavras, elas foram facilmente entendidas pelos hebreus quando eles as leram pela primeira vez. E é facilmente entendida por nós também. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher, de arrancar o que se plantou, né? Olhamos para o calendário judaico, era um calendário religioso, determinado pela colheita, pelo plantio e pela colheita, né? Mas ainda que homens obedeçam ao tempo e às estações, semeiem na estação correta. Eu lembro quando eu era criança, meu pai plantava arroz, plantava feijão, e tinha o tempo certo para aquilo. Tinha o tempo certo para cada cultura, para cada cultivo.
E a gente preparava a terra, arrumava, deixava tudo pronto, plantava e ficava ali aguardando o nascimento. Graças a Deus não falhou uma única vez. Todas as vezes Deus fez a lavoura prosperar, fez a lavoura crescer e a gente teve sustento. Mas nós precisamos lembrar que existem coisas que são nossa responsabilidade, mas existem outras que só Deus pode fazer. Deus nos ordena plantar, mas colheremos só se plantarmos. Mas também se Deus permitir colher. Se Deus não der crescimento, não há o que ser colhido. Deus determina a germinação das sementes, o crescimento das plantas e o amadurecimento dos frutos. Se Ele não conduzir cada um desses momentos da lavoura, não haverá colheita. Mas o plantar e o colher é nosso dever, é a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte. Mas isso não acontece só com as lavouras. A Bíblia diz também que Deus faz isso com os homens. Ele plantou Israel como uma vinha. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 5, verso 5. Deus diz a respeito de Israel o seguinte: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Ele estava falando de Israel. Israel foi uma vinha plantada. Deus plantou essa vinha. Deus plantou essa vinha, que era Israel. E permitiu que essa vinha viesse a ser arrancada do seu lugar pelas mãos do Império Assírio no ano 721 a.C. e depois no ano 608 por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porque existe um tempo de plantar, mas existe também um tempo de arrancar. Cristo plantou a sua igreja, nós somos plantas, né? Nós somos lavoura do Senhor, diz o apóstolo Paulo. E um dia essa lavoura também haverá de ser ceifada, recolhida, colhida por Cristo. Você pode ver isso lá em Mateus 13, 24 a 30, na parábola do joio, quando Jesus fala que no dia da volta dele, os seus santos anjos recolherão os filhos de Deus, ceifarão a igreja de Cristo. Há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3, Salomão diz: tempo de matar e tempo de curar. Opa! Como assim? Tempo de matar. Os comentaristas, na sua maioria, eles entendem a expressão tempo de matar de duas formas, sob duas interpretações. Primeiro, no contexto da guerra. Quando a guerra vinha até o povo de Deus, não tinha outra coisa a se fazer a não ser ir para cima dos inimigos, e era tempo de matar. E o outro sentido é o tempo de aplicar uma sentença de morte sobre os contraventores. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela fala a favor da pena de morte. Sei que esse é um assunto muito delicado, né? E as pessoas, por entenderem mal as Escrituras, pensam que pena de morte não é algo que a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, chancela. Mas é engano. A palavra de Deus chancela, ordena a pena de morte, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala sobre a autoridade, ou as autoridades, ele fala sobre o uso da espada.
Eu não sei você, mas para mim espada é o instrumento de morte, é instrumento para defesa. Se Paulo estivesse escrevendo em nossos dias, ele estaria falando sobre fuzilamento, ou outra forma de aplicação da força para coibir um crime, para punir um crime, um criminoso. Há tempo de matar. Sim, há tempo que existe um momento em que a gente tem que agir de forma mais severa. Há tempo de matar, tempo de curar. Bem, antes de falar sobre o tempo de curar, continuando ainda sobre o tempo de matar, Walter Kaiser, ele diz o seguinte: essa ação contra assassinos é favorecida nas Escrituras, não porque os seres humanos são soberanos ou a sociedade e as vítimas enlutadas são de algum modo beneficiadas, mas sim porque as pessoas são imensamente importantes para Deus. Elas são criadas à imagem de Deus. Matar outra pessoa por maldade, ficando deliberadamente à espreita para fazer tal coisa, que é chamado de homicídio em primeiro grau, né? É matar Deus em sua imagem. O que ele quis dizer com isso é o seguinte: quando um homem mata o seu semelhante, ele não está apenas cometendo um crime contra o seu semelhante, ele está atacando a imagem de Deus naquela pessoa. Pastor, mas então não pode haver pena de morte, porque nós vamos matar alguém que também é semelhança de Deus. Sim, aquela pessoa é também semelhança de Deus, mas no exato momento em que ele atacou o seu semelhante, sem motivo algum, só por maldade, não foi por legítima defesa, não foi para defender a sua família, para defender o seu país, mas foi por maldade, roubando um celular para tomar uma cervejinha, como alguém disse por aí, e matou o outro só por isso, essa pessoa perdeu o direito de continuar viva. Ela deve também ser executada, mas não pela família daquele a quem ela matou, porque aí seria vingança, e a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Não pela sociedade que viu aquele cidadão ali, vamos pegá-lo agora e vamos linchá-lo. Também não. Ainda que não falte vontade de fazer isso, né? Mas não, ele não pode fazer isso. Porque nós não somos os instrumentos que Deus deixou para fazer isso. Ele deixou o Estado. Ele deixou autoridades para isso. Ele deixou delegados, pessoas foram delegadas para isso, para essa função. E elas têm que seguir um código de leis estabelecido. Elas não podem fazer de qualquer jeito também. Bem, eu sou a autoridade para executar o outro, então peraí. Dou um tiro na cabeça, pronto, está resolvido. Não é assim. Tem todo um processo a ser seguido. Aí você me pergunta: pastor, então você é a favor da pena de morte? Sou. Mas não no nosso Brasil. Sabe por quê? Você sabe por quê. A injustiça nesse Brasil. Se até em países onde as leis são levadas a sério, nós vemos injustiças sendo cometidas, imagina num país como o nosso. Basta você ter o amigo do seu pai como juiz na Suprema Corte. Ou um amigo do seu pai ser da Suprema Corte. Você está livre. Mas existe tempo de matar. E matar aqui significa defender a honra, defender a paz. Isso é bíblico.
Mas há também tempo de curar. Há tempo de curar. E embora nem sempre a cura aconteça, todos os recursos disponíveis devem ser ministrados. Afinal, a única enfermidade que não tem cura é a última. Existe tempo de curar. Então eu devo investir todos os meus recursos, buscar todos os recursos que me forem possíveis, eu devo empregá-los para que haja a cura. Tanto fisicamente, né? Falando aqui numa questão física, eu estou com uma enfermidade, vou ao médico e ele me manda para outro médico, vou para aquele hospital, de repente esse hospital aqui não tem, eu vou para outro hospital que tem e vou. Mas você não está conformando-se com a vontade de Deus para a sua vida. Vai que Deus queira que você morra. E você está aí brigando contra a vontade. Para com isso, meu irmão. Seja mais maduro, não é isso não. Enquanto houver recursos, enquanto houver uma possibilidade, busque tratamento, porque há tempo de curar. Agora só vai existir uma enfermidade que nunca vai ter cura, a última. A última enfermidade da sua vida, aquela que vai ser o instrumento que Deus vai usar para te levar para a eternidade. Essa não tem cura. Como eu não sei qual é, então eu vou, se eu tiver uma enfermidade, eu vou me tratar. Porque é tempo para isso. Né? Versículo 3b, e eu vou parar aqui no versículo 3, mas eu vou fechar ele. Tempo de derribar e tempo de edificar. O tempo corrói estruturas. Não é mesmo? Sempre você tem que reformar a sua casa, fazer um tratamento ali naquela coluna, no telhado, no piso, porque o tempo vai deteriorando as coisas. Mas existem estruturas que não tem jeito. Você vai ter que derrubá-las. Você já deve ter visto aquelas cenas de prédios sendo demolidos, né? Eu nunca vi pessoalmente, só vi pela televisão. São José dos Campos teve há alguns dias o seu primeiro prédio demolido. Né? Uma estrutura lá foi demolida, lá em São José dos Campos. Aí virou assim, né, um evento para a cidade. É só um prédio sendo derrubado, nada mais. Bem, tudo bem que se eu morasse do lado daquele prédio, para mim ia ser um evento bem complicado também. Né? Mas existem estruturas que precisam ser derrubadas, para que outras sejam construídas. E isso vale também, meus irmãos, para a nossa vida, para as coisas do nosso coração. Existem coisas na nossa vida, estruturas na nossa vida que precisam ser demolidas. E há tempo para demolir essas coisas. E reedificarmos outras. Agora, você observou que Salomão inverteu a ordem? No versículo 1, quando ele fala sobre tempo de nascer, tempo de morrer. Pela lógica, ele deveria ter falado tempo de edificar e tempo de derrubar, né? Porque você não derruba algo que não foi edificado, não é mesmo? Mas é proposital essa inversão dele. Tempo de derribar e tempo de edificar. É proposital essa inversão que ele faz aqui, no sentido das palavras. Você não consegue pôr remendo novo em odres velhos. Vinho novo você tem que pôr em odres novos, disse Jesus. Você não entra no reino dos céus sendo um velho homem, você precisa ser um novo homem. Você precisa nascer de novo. Você não construirá relacionamentos bons, duradouros, edificantes, prazerosos,
que glorificam a Deus sobre estruturas que já deveriam ter sido demolidas há muito tempo. É tempo na sua vida agora de derribar? Se for, a próxima etapa é de edificar. Mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Não apresse as coisas. Não apresse as coisas na sua vida. E ao invés de você ter uma vida planejadinha, né? Você acredita nessa história de filho planejado ou de filho não planejado? Você acredita nisso? Eu não acredito. À luz do que eu estou vendo aqui, é tudo no tempo de Deus. Ah, pastor, mas eu planejei ter filhos depois de tantos anos de casado e veio na hora certinho. Planejamos ter tantos filhos e tivemos. Quem determinou foi Deus. Quem determinou foi Deus. E assim é a nossa vida, irmãos. Deus determinou. E nós podemos fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Ou seja, quem dá a palavra final é Deus. Mas não só a palavra final, a palavra inicial também, ou seja, quando isso vai acontecer, quem dá é Deus. Tempo de derribar, tempo de edificar. Semana que vem eu continuo a partir do versículo 4 com você. Como eu disse, tem muita coisa para a gente ver. E eu quero ir com paciência, porque afinal de contas, há tempo determinado para todas as coisas e agora é o tempo de encerrar essa mensagem. Que Deus abençoe o seu coração e que você saiba, tudo foi determinado por Deus. Ele está no controle de tudo. Quando as coisas saírem do seu controle, quando as coisas saírem do seu planejamento, não se desespere. Não é o tempo daquilo acontecer. Ou talvez era o tempo daquilo exatamente acontecer. Dar essa guinada na sua vida para que você pudesse, então, viver de acordo com a vontade de Deus. Fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E que nós vivamos cada dia, sabendo que a morte vai chegar para nós. Há tempo de nascer, nós já nascemos. Mas haverá o tempo de nós morrermos, e nós morreremos. Há tempo de plantar. Há tempo de arrancar o que se plantou. Tem coisas que precisam ser arrancadas. Eu plantei uma semente ruim na minha vida, eu preciso arrancar isso da minha vida agora. Preciso deixar isso para lá. Há tempo de matar. Por favor, não saia por aí matando as pessoas, não. Mas a legítima defesa é um direito seu. E há tempo de curar. Ao invés de vingar, leve cura para as pessoas. Leve a cura. Há tempo de derribar e tempo de edificar. O que você precisa derrubar na sua vida hoje e edificar, seja o que for, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.